Olá, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estou bem e feliz por mais uma vez estarmos aqui para fazermos essa devocional juntos. E ainda continuo aqui com a Isabela, junto comigo fazendo essa devocional. Tudo bem aí, Bela? Tudo bem, bom dia, gente. Vamos lá então. Continuamos no mesmo texto de João, capítulo de número 1. Hoje, verso 45, nós vamos voltar um pouquinho. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E aqui a Isabela fez aqui uma análise e ela encontrou aqui algumas características e alguns pontos interessantes nesse texto que ela vai compartilhar com a gente. Podia ter duas impressões. A primeira é que quando Filipe compartilha com Natanael sobre ter achado o Messias, Natanael se mostra um pouco cético. E ele precisa de mais do que um siga-me, como foi com Filipe. Ele precisa de um venha e veja. Ele precisa de um venha e testemunhe com seus próprios olhos, contemple com seus próprios olhos Jesus, o Filho de Deus. E a outra impressão que eu tive foi que Jesus ele mostra um de seus atributos quando encontra com Natanael. Ele mostra a onisciência, porque ele diz que ele viu Natanael antes de que Filipe o achasse. E mostra que Jesus já o conhecia antes de que Natanael se chegasse a ele com seus discípulos. E me ensina muito de que mesmo quando ninguém me vê, Jesus ele me vê e ele me conhece. Mesmo quando na minha intimidade ninguém vê, Jesus ele conhece os meus pensamentos, os meus sentimentos, e ele sabe antes mesmo que se chegue a minha boca as palavras. Então esse trecho me demonstrou isso, de que existem pessoas que precisam de mais de um siga-me, eles precisam testemunhar, eles precisam ver em nosso testemunho. Mostra também que Jesus ele conhece o íntimo de cada um. Interessante isso, né, gente? E aí eu concordo com a Isabela de verdade com isso, porque a realidade é que parece mesmo que Natanael estava de uma certa forma cético, né? E também é interessante dentro dessa análise que a Isabela faz, de falar que algumas pessoas precisam mais do que um siga-me, mas precisam de um venha e veja. E é interessante pensar que Jesus não se nega em cuidar dessas pessoas. Sabe aquelas pessoas que talvez demoram um pouquinho mais para cair a ficha? Jesus não desiste. Veja que Filipe fala com Natanael e Natanael, de certa forma, age de maneira cética, mas Jesus, quando encontra Natanael, faz ali algo espetacular, porque ele faz uma revelação de que já conhecia Natanael antes que Filipe o chamasse. Olha que coisa interessante. Jesus disse que estava vendo Natanael antes, e era exatamente o que Natanael precisava para cair em si, para entender quem era aquele que estava diante dele. E aqui fica uma palavra para mim e para você. Nós não podemos desistir de falar de Jesus para as pessoas que às vezes rejeitaram uma vez. Nós precisamos continuar falando de Cristo. Nós precisamos testemunhar de Jesus para essas pessoas com a nossa vida, mas precisamos levar essas pessoas ao encontro com Jesus, a um venha e veja. E como é que nós fazemos isso hoje em dia? Não dá para levar uma pessoa a Jesus fisicamente, mas nós podemos levá-lo através da palavra, pela Bíblia. Então, venha e veja. Quando alguém duvida de Jesus, nós podemos dizer a esta pessoa: então venha e veja. Ela vai dizer: mas como? Abra a Bíblia e senta com ela e mostra Jesus. Essa é a esperança que nós temos nessa mensagem, não é, Isabela? Exatamente. Nós temos a palavra de Deus. Deus se revelou nela para nós. E então nós podemos tranquilamente, quando alguém disser que não está entendendo, quando alguém precisar de um vem e veja, abrir a palavra de Deus e apresentar o Cristo, aquele que é onisciente, onipresente e onipotente.
o Deus poderoso que salva. Aquele que salvou Natanael continua salvando o Cláudio, a Isabela e tantos outros pelo caminho. Que isso seja um encorajamento para nós no evangelismo. Um grande abraço, que Deus abençoe vocês. Eu espero vocês em nosso próximo encontro, se assim o Senhor Jesus nos permitir. Fique aí também com a despedida da Isabela. Até a próxima. Deus abençoe. Valeu, gente. Até lá.